vossos santos, Senhor, proclamem a glória do vosso reino. Os vossos santos, Senhor, proclamem a glória do vosso reino. Graças vos deem, Senhor, todas as criaturas, e bendigam-vos os vossos fiéis. Proclamem a glória do vosso reino e anunciem os vossos feitos gloriosos. Os vossos santos, Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Caríssimos irmãos, diante do Senhor, vamos reconhecer que somos pecadores. Peçamos perdão das nossas faltas para dignamente celebrarmos os santos mistérios. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vossos irmãos que pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vossos irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Senhor, que fizestes de São Bernardo Abade, inflamado no zelo da vossa casa, uma luz que na vossa igreja arde e ilumina, concedei por sua intercessão o mesmo fervor de espírito, para vivermos sempre como filhos da luz. Por nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da profecia de Ezequiel. O Senhor dirigiu uma palavra dizendo: Filho do homem,
Vou tirar-te repentinamente aquela que é a alegria dos teus olhos. Não deverás lamentar-te, nem chorar, nem derramar lágrimas. Suspira em silêncio, mas não pratiques o luto habitual pelos mortos. Mantém a cabeça coberta, calça as sandálias, não cubras a barba, nem comas o pão trazido pelos outros. De manhã falei ao povo, à tarde minha mulher morreu. Na manhã seguinte fiz o que me tinha sido ordenado. Então o povo perguntou-me: não nos explicas o que significa para nós o que estás a fazer? Eu respondi-lhes: o Senhor dirigiu uma palavra dizendo: diz à casa de Israel, assim fala o Senhor Deus, vou profanar o meu santuário, orgulho do vosso poder, alegria dos vossos olhos e paixão das vossas almas. Os filhos e filhas que deixastes em Jerusalém cairão ao fio da espada. Então fareis como eu fiz. Não cobrireis a barba, não comereis o pão trazido pelos outros, ficareis com a cabeça coberta, com sandálias nos pés, e não vos lamentareis nem chorareis. Ireis morrendo por causa das vossas iniquidades e gemereis uns com os outros. Ezequiel será para vós um símbolo, fareis como ele fez. Quando isto acontecer, reconhecereis que eu sou o Senhor Deus. Palavra do Senhor. Abandonaste a Deus que te criou. Abandonaste a Deus que te criou. Abandonaste a Deus que te criou. Desprezastes o rochedo que te gerou. Esquecestes a Deus que te deu a vida. O Senhor viu e ficou indignado e rejeitou teus filhos e tuas filhas. Abandonaste a Deus que te criou. Abandonaste a Deus que te criou. O Senhor disse: vou ocultar-lhes o meu rosto e ver qual será o seu futuro, porque são uma geração perversa, de filhos que não conhecem a fidelidade. Abandonaste a Deus que te criou. Abandonaste a Deus que te criou.
irritaram-me com inúteis ídolos, e eu vou provocá-los com um povo falso. Vou irritá-los com uma nação insensata. Abandonaste a Deus que te criou. Abandonaste a Deus que te Aleluia, aleluia, Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Aleluia, O Senhor esteja convosco. Ele está. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós. Naquele tempo, aproximou-se de Jesus um jovem que lhe perguntou: Mestre, que hei de fazer de bom para ter a vida eterna? Jesus respondeu-lhe: Por que me interrogas sobre o que é bom? Bom é um só, mas se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Ele perguntou: Que mandamentos? Jesus respondeu-lhe: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não levantarás falso testemunho, honra pai e mãe, ama o teu próximo como a ti mesmo. Disse o jovem: Tudo isso tenho eu guardado, que me falta ainda? Jesus respondeu-lhe: Se queres ser perfeito, vende o que tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Ao ouvir estas palavras, o jovem retirou-se entristecido, porque tinha muitos bens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos, na primeira leitura de hoje do profeta Ezequiel, o Senhor anuncia ao profeta que ele vai perder subitamente a esposa, mas que deverá proceder como se nada lhe tivesse acontecido. Será assim um sinal de que os israelitas, na invasão de Jerusalém pelos caldeus, não poderiam prestar aos seus mortos os deveres habituais, mas por causa dos seus pecados só poderiam gemer e definhar em silêncio.
Ireis morrendo por causa das vossas iniquidades, e gemereis uns com os outros. Ezequiel será para vós um símbolo, fareis como ele fez. Quando isto acontecer, reconhecereis que eu sou o Senhor Deus. O Evangelho põe em relevo a perfeição evangélica. Para ser perfeito, Deus exige muito mais do que a simples guarda dos mandamentos. Um coração desprendido dos bens do mundo e dos laços terrenos para se dedicar a Ele. A semente fecunda da palavra de Deus não pode chegar à maturidade naqueles que têm o coração ocupado e preocupado pelos bens terrenos. É o caso do jovem rico, que quando ouviu Jesus dizer: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que possuires, dá o dinheiro aos pobres. E retirou-se contristado, porque possuía muitos bens. Era um jovem bom, desde a sua infância, tinha observado os mandamentos e desejava sinceramente a vida eterna, tanto que Jesus, fitando nele o olhar, sentiu afeição por ele. Além disso, a palavra de Deus tinha sido semeada no seu coração, não por intermediários, mas pelo próprio Deus, e, no entanto, não vingou, ficando sufocada pelo amor às riquezas. Jesus, comentando o facto, voltou-se para os apóstolos, dizendo: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. É difícil, não porque sejam maus em si os bens terrenos, mas porque, com bastante frequência, o homem, levado pela cobiça, se deixa fascinar por eles, tornando-se escravo, ao ponto de os preferir a Deus. Por outro lado, as palavras de Cristo não querem aludir somente ao que é rico, por possuir muito, mas, sobretudo, a quem é rico, porque está apegado ao que possui, seja muito ou pouco. É por isso muito oportuna a exortação do Concílio Vaticano II. Procurem, por isso, ordenar retamente os próprios afetos, para não serem impedidos de avançar na perfeição da caridade pelo uso das coisas terrenas e pelo apego às riquezas, em oposição ao espírito de pobreza evangélica. O mesmo concílio indica como sinal característico dos nossos tempos o que acontece com muitas pessoas, mesmo cristãs, que caem numa espécie de idolatria das coisas materiais, das quais, em vez de senhores, se tornam escravos, e propõem como remédio uma volta sincera ao espírito de pobreza proposto por Cristo aos seus seguidores. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem e a traça os corroem, e os ladrões arrombam os muros, a fim de os roubar. Acumulai tesouros no céu, pois onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. E é interessante advertir que o Sermão da Montanha começa precisamente com o anúncio da bem-aventurança da pobreza. Por outro lado, para que esse espírito não seja mera utopia, é necessário praticar a renúncia e privação, ao menos das coisas não estritamente necessárias, sobretudo das supérfluas. O Evangelho não condena o bom uso dos bens terrenos, nem o esforço honesto para os conseguir,
de acordo com a própria condição e necessidade. Um outro aspecto do espírito de pobreza recomendado por Jesus é o dever de dar esmola. Jesus não pediu apenas ao jovem rico que vendesse os seus bens, mas que desse também o fruto da venda aos pobres. E aconselha o mesmo aos seus seguidores: vendei os vossos bens e dai-os de esmola. O conceito de pobreza evangélica não inclui apenas o desprendimento dos bens temporais, mas também a privação dos mesmos a favor dos indigentes. O egoísmo e a avareza são diametralmente opostos ao espírito de pobreza, que só é autêntico quando se abre à caridade para com os irmãos. Sobre este ponto, ergueu-se com energia a voz do Concílio Vaticano II, recordando que é verdade que a maior parte do mundo ainda sofre tanta necessidade, de maneira que, nos pobres, o próprio Cristo como que apela em alta voz para a caridade dos seus discípulos. E ainda, todos os homens têm obrigação de auxiliar os pobres, e não apenas com os bens supérfluos. Amém. Irmãos e irmãs, ao jovem rico que já cumpria a lei, Jesus propôs um caminho de maior perfeição: vender os bens, dar o dinheiro aos pobres e segui-lo, sem nada de seu. Peçamos essa graça ao Pai Celeste, dizendo: ouvi-nos, Senhor. Pelo povo cristão que tem no céu a sua pátria, para que caminhe para ela cumprindo os mandamentos do amor a Deus e ao próximo, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos maridos que subitamente perdem as esposas, para que chorem diante de Deus a sua perda e, sobretudo, deem graça e orem por elas, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos seres humanos criados por Deus à sua imagem, para que creiam que a santidade não é um luxo, mas um convite dirigido a cada um de modo diferente, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos jovens que perguntam a Jesus como ser perfeitos, para que não temam as propostas que ele faz, nem o convite que lhes dirige para que o sigam, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos mais novos da nossa comunidade paroquial, para que a seriedade com que os adultos vivem a fé lhes sirva de estímulo no seguimento do Senhor, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Senhor, dizei aos que desejam ser perfeitos a palavra que o vosso Filho disse um dia ao jovem rico, e ajudai-os a escutá-la com simplicidade e confiança. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.
Orai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Nós vos oferecemos, Senhor, o sacramento da unidade e da paz, ao celebrarmos a memória de São Bernardo, que, ilustre em palavras e obras, trabalhou incansavelmente pela concórdia na vossa Igreja. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte. Ao recordar os santos que, por amor do reino dos céus, se consagraram a Cristo, vosso Filho, celebramos a vossa admirável providência. Nele restituís ao homem a santidade original e nos fazeis saborear na terra os dons que reservastes para a vida futura. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor, Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória, proclamam a vossa glória. Ó Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé.
Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que, na vossa misericórdia, partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dá-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores. Por Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Porque nos chamamos e somos filhos de Deus, ousamos cantar com toda a confiança. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo. Saudai-vos na paz de Cristo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus,
que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, Mas dizei-me uma palavra e serei salvo. Felizes os pobres que o são no seu íntimo, porque deles é o reino dos céus. Felizes os pobres que o são no seu íntimo, porque deles é o reino dos céus. O Senhor faz justiça aos oprimidos, dá pão aos que têm fome e a liberdade aos cativos. Felizes os pobres que o são no seu íntimo, porque deles é o reino dos céus. O Senhor ilumina os olhos dos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos. Felizes os pobres que o são no seu íntimo, porque deles é o reino dos céus. O Senhor protege os peregrinos, ampara o órfão e a viúva, e entrava o caminho aos pecadores. Felizes os pobres que o são no seu íntimo, porque deles é o reino dos céus. O Senhor reina eternamente, o teu Deus, ó Sião,
é Rei por todas as gerações. Felizes os pobres que o são no seu interior, porque deles é o O Senhor faz justiça aos oprimidos, dá pão aos que têm fome e a liberdade aos cativos. Felizes os pobres que o são no seu interior, porque deles é o reino. O Senhor ilumina os olhos dos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. Felizes os pobres que o são no seu interior, porque deles é o reino dos céus.
nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Fazei, Senhor, que este alimento celeste produza em nós o seu fruto, para que, animados com o exemplo de São Bernardo e instruídos com a sua doutrina, nos dediquemos de todo o coração ao amor do Verbo encarnado. Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Vou benzer agora os objetos religiosos que quereis levar convosco. Oremos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, se vão transformando à imagem do vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Desejo a todos os vossos irmãos uma santa peregrinação e um feliz regresso aos vossos lares. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Mas jamais esqueça